Boa tarde, pessoal. Aqui é Emanuel Miranda. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre logística portuária e conferência de cargas. Conforme já foi explicado, nós teremos uma série de 4 videoaulas e esse é o segundo vídeo, ok? Antes de a gente entrar especificamente na parte técnica da aula de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o curso. Talvez algumas pessoas ainda estejam em dúvida, mas será que eu posso trabalhar nessa área? Será que esse curso serve para mim? Será que essa profissão serve para mim? E mais uma vez eu te respondo que sim, e te explico por quê. Primeiro, pessoal, esse nosso treinamento foi desenvolvido através de uma didática para quem não tem nenhum conhecimento na área de logística portuária, ok? É uma didática simples de aprender. Então aqui você vai começar a partir do zero, ok? 90% dos alunos formados aqui na nossa escola e que ingressam no mercado de trabalho, 90% deles não tinha nenhum conhecimento na área portuária antes de chegar aqui. Então, se o seu conhecimento é zero, mas você mora numa região onde tem portos, tem terminais, tem armazéns, trabalha na área de logística, na área portuária, você pode participar do treinamento que você tem grandes chances de ingressar no mercado, ok? Segundo, o material que é disponibilizado, as videoaulas, os livros digitais, todo o material é de muito fácil entendimento, pessoal. É um material fácil de entender, uma linguagem muito fácil. As videoaulas são super detalhadas, super explicadas. Então, vocês têm material ilustrado, vocês têm vídeos e vocês participarão inclusive de simulações para poder aprender a teoria e a prática de como funciona a conferência de cargas na logística portuária, ok? Se por acaso você ainda tiver dúvida se realmente serve para você ou não, acesse o nosso site www.conformityacademy.com e veja os testemunhos de todas as pessoas, de centenas de pessoas que já participaram do nosso treinamento e que já estão atuando no mercado de trabalho, ok? Lá vocês vão ter vídeos com testemunhos de vários alunos, vocês vão ver casos especiais ali, como do Anderson Clayton, que é um cara que morava em Santos e veio para Santa Catarina sem ter nenhum conhecimento na área, fez o curso e já começou a trabalhar de conferente. O Jonas Teixeira, que ele trabalhava fazendo serviço braçal de carregamento de contêineres, fez o curso e automaticamente já começou a trabalhar como conferente. O Ariel Xavier, que é um outro rapaz muito especial, que chegou aqui com conhecimento praticamente zero na área e logo após se formar já ingressou no mercado de trabalho, ok? E além dos vídeos, vocês também vão ter ali fotos com registro do pessoal recebendo o certificado, de dezenas de alunos certificados que deixaram ali o seu comentário elogiando o curso, falando o que acharam do curso, o que acharam do mercado, qual é a perspectiva de vida deles. E através dali vocês vão ver que tem pessoas iguais a vocês, pessoal, ok? Tanto o nosso treinamento de capacitação e profissionalização em logística portuária e conferência de carga, como o próprio mercado de trabalho, ok? É um mercado que tem vagas para todos os tipos de pessoas, para homens, para mulheres, pode ser jovens, pode ser pessoas de mais idade, todos podem participar, porque a oportunidade é para todos. Se vocês forem buscar no mercado de trabalho, forem verificar nos portos, nos armazéns, nos terminais, tem homens e mulheres de todas as idades trabalhando, pessoal. O que importa é ser qualificado e fazer um bom trabalho, ok? Então, não tenha dúvida, você está no caminho certo. Será que esse treinamento serve para mim? Sim, serve. Será que eu sirvo para trabalhar na área portuária? Sim, qualquer pessoa pode trabalhar na área portuária. Basta realmente ter vontade,
querer e buscar a qualificação, ok? Que é super simples e a gente vai ensinar para vocês ainda nos próximos 2 vídeos subsequentes qual é o caminho para que vocês possam ingressar no mercado de trabalho. Agora falando especificamente sobre a aula de hoje, ok? Aula 2, hoje nós vamos falar sobre embalagens, a classificação das embalagens e os principais tipos de embalagens que são utilizados no comércio internacional. Vamos falar sobre unitização de cargas, ok? Qual é o conceito de unitização, os tipos de unitização, os modelos de containers, ok? E quais as cargas que são aplicáveis a cada modelo de container e os tipos de lacres que são utilizados nesses respectivos containers, ok? Além disso, a gente também vai falar sobre estivagem, pessoal. Qual é o conceito de estivagem, quais são as formas de estivagem e quais são as etapas do processo de logística onde se realiza a conferência de cargas, ok? Então, não sai daí e vamos para a aula de hoje. Vem comigo! Vamos lá então, pessoal, para a nossa segunda videoaula, ok? Então, na primeira foi falado sobre o setor de logística portuária e conferência de cargas, as exportações brasileiras, lei dos portos. Foi falado sobre o mercado, as empresas que utilizam o serviço de conferência e os principais tipos de carga. Foi falado sobre transportes, modais de transporte e tipos de navios. Se você não acompanhou a primeira aula, pode entrar lá no nosso canal do YouTube ou no nosso site ou no nosso Facebook, assistir a primeira aula para depois voltar para cá para assistir a segunda, ok, pessoal? Nessa segunda aula a gente vai começar falando sobre embalagens, ok? Então vamos lá, pessoal, peguem o seu e-book, abram ele na página 5, considerando a capa, fica a quinta página, e a gente vai falar sobre embalagens. Então, primeiro, pessoal, a classificação das embalagens, ok? Nós temos embalagem primária, que são as embalagens que contêm diretamente o produto, ok? Como vocês podem ver ali na tela. Então, a embalagem primária, pessoal, é a embalagem que condiciona direto o produto. Por exemplo, quando vocês vão comprar uma caixinha de leite no mercado, a caixinha que o leite de 1 litro, que o leite vem dentro, é a embalagem primária, ok? Quando vocês vão comprar uma lata de refrigerante, a latinha de refrigerante é a embalagem primária, certo? Compram um macarrão, o saquinho onde o macarrão vem dentro é a embalagem primária. E depois nós temos a embalagem secundária, pessoal, que é a embalagem que protege a embalagem primária. Então lembra o exemplo que eu dei do leite? O leite vem dentro daquela caixinha de 1 litro, ok? Que é a embalagem primária. Agora essa caixinha de 1 litro vem dentro de onde? Vem dentro de uma caixa maior de papelão, onde vem 10 caixinhas dessa de 1 litro de leite, não é? A gente compra uma caixa de leite dessas grandes, que vem 10 caixinhas dentro. A caixinha, cada uma das caixinhas de 1 litro de leite, que o leite está dentro, é a embalagem primária. Essa caixa de papelão maior que tem por fora, que acondiciona as 10 caixinhas de leite, essa caixa que vem por fora é a embalagem secundária, ok? Quando a gente compra uma caixa de hambúrguer, por exemplo, essa caixa que a gente compra é a embalagem secundária. Dentro dela eu tenho os hambúrgueres, cada um dentro de uma embalagenzinha plástica. Essa embalagenzinha plástica é a embalagem primária. Tá claro, pessoal? Então a embalagem que acondiciona o produto direto é a embalagem primária. E a outra embalagem que acondiciona essa embalagem primária, onde a embalagem primária vai dentro, é a embalagem secundária. Sabendo que a gente tem a primária e a secundária, agora a gente vai conhecer os principais tipos de embalagens. Então, primeiro, nós temos os fardos, como vocês podem ver na imagem, são esses quadrados grandes aí, revestidos com tecido. Então, geralmente eles são usados para produtos como tecidos e
algodão, ok? Quando não precisa, não corre o risco de quebrar, por exemplo. Então, quando não precisa de uma proteção tão firme, tão forte. Depois dos fardos, nós temos as caixas de papelão, que todo mundo conhece, que são usados para produtos leves e para produtos frágeis. Depois, nós temos as sacas de papel, fibra ou plástico, pode ser esse saco. Esses sacos são utilizados para produtos em grãos ou para produtos em pó, certo, pessoal? Então a gente vê açúcar, sal, carvão, cimento, milho, tudo isso vem dentro de sacas. Temos depois as caixas de madeira, que são utilizadas para mercadorias mais pesadas, então eventualmente um motor, um transformador que não poderia ser carregado, ser transportado dentro de uma caixa de papelão, porque quando for levantar ela corre o risco de romper, de rasgar. Nós temos as caixas de madeira, ok? Depois temos tambores. Os tambores de metal são utilizados para líquidos comuns, ok, pessoal? Então isso não é um líquido corrosivo, um líquido contaminante, não é nenhum líquido perigoso. A embalagem utilizada são os tambores de metal. Depois temos as bombonas, essas bombonas plásticas que são utilizadas geralmente para produtos perigosos ou produtos inflamáveis, certo? É uma embalagem plástica, um barril. Temos as latas, que todo mundo conhece, que são utilizadas para óleos, para tintas, solventes, são utilizadas as latas. E, por último, nós temos as bobinas, que são utilizadas para papéis e chapas de metal, ok? Então a gente tem essas bobinas grandes de papel craft, ou algum tipo de chapa de metal, são embalados, enrolados nessas bobinas. Então, recapitulando, nós temos os fardos para tecidos de algodão, as caixas de papelão para produtos leves e frágeis, as sacas de papel, fibra ou plástico para produtos em grãos ou em pó, caixas de madeira para mercadorias pesadas, tambores de metal para líquidos comuns, bombonas plásticas para líquidos perigosos, latas para óleos, tintas e solventes e bobinas para papéis e chapas de metal. Certo, pessoal? Então a gente já conhece agora a classificação das embalagens, primária e secundária, os principais tipos de embalagens. E agora a gente entra em unitização. Então está escrito ali em cima, pessoal, o conceito. Unitizar consiste em unir mercadorias de peso, tamanho e formatos distintos, transformando em volumes unitários, possibilitando a racionalização do espaço útil, além de maior agilidade e segurança nos processos de embarque e desembarque. Então, o que significa unitizar uma carga, pessoal? É transformar ela em uma unidade, ok? Eu pegar várias mercadorias e transformar aquilo numa única unidade para transporte, certo? Então, quais são os tipos de unitização de carga? Nós temos cargas paletizadas, que são acondicionadas sobre pallets, que é aquela estrutura de madeira que vocês estão vendo embaixo da foto ali. As mercadorias são colocadas em cima dela, em cima desse pallet, é passado um plástico filme em volta, semelhante àquele plástico filme que a gente usa na cozinha. Esse se chama stretch. E a gente pegou, como nesse exemplo aí, a gente pegou essas 18 caixas, ok? Colocou elas em cima de um pallet, passou um filme em volta e transformou elas em um único pallet. Essas 18 caixas que estavam antes separadas viraram uma única unidade, que é um pallet, certo? Ela foi unitizada sobre um pallet, essa carga. Outro tipo de unitização são as cargas pré-lingadas, que são acondicionadas dentro de redes. Como vocês estão vendo aí na foto, a gente tem vários sacos que eles foram colocados dentro de redes,
ok, pessoal? Se essas redes forem colocadas fechadas assim dentro do porão do navio, se eles não abrirem as redes para espalharem os sacos, se a carga for transportada dentro do navio, seguir o transporte acondicionada dentro dessas redes, então essa carga ela está unitizada. Pegaram vários sacos, estavam separados, uniram eles todos numa rede chamada pré-lingada. Então isso virou uma unidade, ok? Todos aqueles sacos dentro de uma rede virou uma unidade de carga, que é uma lingada. E por último, e também o mais utilizado, nós temos a unitização de cargas em containers, que é quando a mercadoria é acondicionada, colocada dentro de containers, ok, pessoal? Como vocês estão vendo na foto. Então eu tenho 1000 caixas separadas. A partir do momento que eu coloquei todas elas dentro de um mesmo container e fechei esse container, a partir daí eu não tenho mais 1000 caixas separadas. Eu tenho uma unidade de carga que é um container. Então a carga foi unitizada dentro desse container. Ela deixou de ser 1000 caixas separadas e ela virou uma unidade de carga, que é um container, identificado pelo número do container. Certo, pessoal? Então, recapitulando, unitização é transformar a carga que está espalhada numa unidade só, numa unidade de carga para facilitar o transporte. E os 3 tipos de unitização são cargas paletizadas, colocadas sobre pallets, que são aquelas estruturas de madeira, pré-lingadas, que são dentro de redes, ou containerizadas, que é a carga dentro de containers. Certo? Aproveitando que a gente está falando de containers, então a gente vai conhecer agora os principais modelos de containers que são utilizados para os diferentes tipos de carga que a gente viu na aula passada. Ok, pessoal? Então vamos lá. Acompanha comigo na tela. O primeiro container que a gente tem, que é o mais básico, é o container dry box. É um container de metal utilizado para cargas secas. Ok, pessoal? Então qualquer tipo de carga seca, desde que ela esteja embalada, ela pode ser carregada dentro de um container dry box. Depois nós temos o container flat rack. O container flat rack é esse container que ele é aberto nas laterais e no teto. Certo? O container anterior, o dry box, vocês viram que ele é todo fechado. E esse flat rack ele é aberto nas laterais e no teto, para cargas largas ou altas. Então se a carga for um pouquinho mais larga que o container, ela pode ser colocada em cima, vai ser amarrada e sobra um pedaço de cada lado. Se ela for mais alta que o container não tem teto, ou eventualmente a carga até não é tão larga e tão alta, mas ela é tão pesada que não seria possível colocá-la dentro de um dry box, que é o container anterior, pela porta com uma empilhadeira. Porque a empilhadeira não iria comportar o peso. Então, se precisa colocar com guindaste, e aí quando a mercadoria é muito pesada, precisa colocar com guindaste por cima. Pode ser utilizado esse flat rack, que a gente consegue levantar com guindaste e acondicionar o produto, a mercadoria em cima do container flat rack, que é esse aberto. Certo, pessoal? Na sequência nós temos o container open top. Open top quer dizer teto aberto, utilizado também para cargas altas ou pesadas. Então se a carga for mais alta que a altura do container, ela pode ser colocada dentro de um container open top e ele fica com o teto aberto. Ou se é uma carga muito pesada que não tem como colocar pela porta da frente, pelo exemplo que eu já dei anteriormente, que uma empilhadeira não conseguiria colocar, ela precisa ser içada, ser levantada e colocada com um guindaste, então ela pode ser colocada pela parte de cima do container. E se ela não for tão alta, não ultrapassar a altura do container, todos os containers open top eles têm essa lona que é colocada por cima para que não tenha infiltração de água dentro do container. Certo, pessoal? Esse container com teto aberto é o open top. Depois nós temos o container reefer, que é um container usado para cargas frigorificadas. Então esse container reefer, ele possui, aí na foto onde vocês estão vendo,
essa parte de trás do container, isso é um motor onde ele faz a geração de frio. O container reefer nada mais é do que um freezer gigante que pode ser transportado. Ele também precisa ser ligado na tomada, igual a geladeira, o freezer que você tem na sua casa, e é utilizado para transportar cargas congeladas e frigorificadas, como carnes, flores, frutas. Então esses containers, quando eles estão no pátio de um terminal de carga ou a bordo do navio, eles precisam ser ligados na tomada, na energia elétrica, ok? Os navios têm essa geração de energia, os terminais de carga também, para que ele possa sempre manter a refrigeração dentro dele e manter a mercadoria, o produto devidamente refrigerado ou congelado. Esse é o container reefer. Depois nós temos o container tanque, que é um container utilizado para cargas líquidas. Então, como vocês podem ver, ele é um tubo, ok? E aí dentro a gente pode fazer o transporte de mercadoria líquida, qualquer produto líquido. E por último, pessoal, a gente tem o container High Cube, alta cubagem, que é um container para cargas volumosas com peso baixo, ok? De alta densidade. Então, quando a mercadoria ela é grande, mas é leve, como por exemplo, vai se transportar algodão. Então, 1 kg de chumbo é uma bolinha assim, 1 kg de algodão é um montão assim. Então, assim, os dois têm 1 kg, têm o mesmo peso, mas o volume, o tamanho do algodão é muito maior. Então, esse container High Cube, ele tem praticamente a mesma capacidade, ele comporta praticamente a mesma capacidade de peso do primeiro container que a gente viu, que é o Dry Box. Mas esse container aqui, ele é 30 centímetros mais alto que o Dry Box. Então, apesar de comportar o mesmo peso, mas ele tem mais espaço. Ele serve para colocar mercadorias que sejam maiores, desde que não sejam tão pesadas. Certo, pessoal? Então, recapitulando, a gente tem o container Dry Box, que é um container que é todo fechado e usado para cargas secas. O container Flat Rack, que é o container que é aberto nas laterais e no teto para cargas largas ou altas. O container Open Top, que é aberto no teto para cargas altas ou pesadas que precisam ser colocadas com guindaste por cima. O container Reefer para cargas frigorificadas, que são refrigeradas ou congeladas. O container tanque, que é para líquidos, e o container High Cube, que também é para cargas secas, igual ao Dry Box, mas ele é 30 centímetros mais alto, então ele comporta uma quantidade maior de cargas que são maiores, certo? Então, pessoal, todo container, depois de carregado, ele precisa ser lacrado, ok? Quando a gente carrega um container, depois de carregado, precisa ser aplicado um lacre e o conferente anota, registra o número desse lacre no romaneio de embarque. A mesma coisa quando recebe um container de importação para descarga, precisa ser conferido se o número do lacre está batendo com a documentação antes de romper o lacre e abrir o container. Então existem vários tipos de lacre, mas basicamente os 3 mais utilizados são os que vocês estão vendo na tela. Então primeiro a gente tem o modelo Bolt, que é esse maior. Ele é utilizado pelos armadores, que são as empresas de frete marítimo, são os proprietários dos navios. Então esse lacre Bolt a gente chama de lacre do armador e ele é o lacre mais importante. Esse lacre ele consta no BL, consta em toda a documentação internacional, e se houver alguma divergência, alguma diferença entre a numeração do lacre físico que está no container e a documentação, isso acarreta uma série de problemas, porque gera a desconfiança de que o container foi violado. Então esse lacre maior, tipo Bolt, é o lacre utilizado pelos armadores e é o mais importante. Depois, o lacre do meio é o lacre modelo cadeado, é um cabo de aço mais fino, ele é utilizado pelas autoridades intervenientes, todos os órgãos intervenientes, que são as autoridades como o Ministério da Agricultura, Receita Federal, Anvisa. Então, dependendo do tipo de produto que está sendo importado ou exportado, existe a interveniência de uma autoridade e ela tem o direito de utilizar um lacre
se for necessário, se for aplicável, dependendo da ocasião. Então os lacres que as autoridades usam é esse lacre do meio, que é o modelo cadeado. E por último tem esse modelo manivela, que ele é parecido com o cadeado, mas ele tem aquele Lzinho embaixo, como se fosse uma chave Allen mesmo. A gente passa o cabo de aço dentro do buraco do lacre e gira essa chavezinha até que ela quebre. Então aquela partezinha de baixo ela vai ser dispensada e vai sobrar só o lacre no container. Esse lacre tipo manivela geralmente é utilizado pelas empresas privadas. Então despachantes aduaneiros, empresas de inspeção, qualquer empresa privada que eventualmente vá participar daquela operação, utiliza geralmente esses lacres tipo manivela, ok? Então lacre bolt, que é o grande, para os armadores, lacre cadeado para as autoridades intervenientes, os órgãos intervenientes, e o lacre tipo manivela para as empresas privadas. Agora a gente entra na parte de estivagem. Ok? Então, estivar consiste em organizar a carga dentro de um container ou porão de navio, a fim de garantir a segurança da carga, bem como o aproveitamento correto do espaço físico. Então, o que é estivar, pessoal? Estivar é organizar a carga de forma correta, adequada e segura dentro do porão do navio ou dentro do container, para que essa carga não tombe, para que ela não sofra nenhum tipo de avaria, e também para poder aproveitar ao máximo o espaço ali dentro do container ou do navio para carregar a maior quantidade possível de mercadorias, certo? Então, para poder estivar uma mercadoria, para poder tirar ela do armazém ou do pátio, do cais do porto e colocar dentro do container ou dentro de um navio, a gente não consegue fazer isso no braço. A gente precisa utilizar equipamentos de movimentação. Então, dentro da estivagem, a gente tem o processo de movimentação de cargas. Existem os equipamentos de movimentação e as estruturas de armazenagem. Equipamentos de movimentação são as empilhadeiras, as paleteiras, os guindastes, qualquer equipamento utilizado para tirar o produto de um lugar e colocar no outro, para poder movimentar essa mercadoria para dentro do armazém, para dentro do container ou para dentro de um navio. Ok? São os equipamentos de movimentação. E nós temos também as estruturas de armazenagem, que são porta-pallets, drives, silos. Como vocês podem ver ali na tela, são essas prateleiras, ok? Que são conhecidas também como porta-pallets ou drives, que são montadas dentro dos armazéns para poder fazer uma distribuição, uma armazenagem e uma organização correta da mercadoria, para que ela possa ser facilmente localizada, movimentada nos processos de carga ou descarga. Certo, pessoal? Então, esses são os equipamentos de movimentação e as estruturas de armazenagem. Depois, ainda dentro de estiva, nós temos as formas básicas de estivagem, que são 3. Primeiro, volume a volume, para mercadorias que tenham tamanho e peso uniforme. Então, se eu vou carregar dentro de um container, por exemplo, mercadorias que todas as caixas têm o mesmo peso e o mesmo tamanho, a gente carrega volume a volume. Como vocês podem ver no desenho ali e também na foto, ela vai ficar caixa por caixa, uma sobre a outra e uma ao lado da outra. Ok, pessoal? Depois nós temos a próxima, que é meio a meio. Então, com essa a gente tem um melhor aproveitamento do espaço. Então, também é como está no desenho ali. A caixa de cima, o meio da caixa de cima vai pegar sempre a união das duas caixas de baixo, ok? Eu tenho uma caixa aqui, a de cima vai no meio delas. Igual construir uma parede de tijolos. E por último, nós temos a estiva amarrada ou em cruz, que ela proporciona maior segurança para a mercadoria. Ela impede o movimento das mercadorias, porque as caixas meio que elas próprias se amarram, elas próprias se seguram ali, pelo fato de a gente ter, como está ali no desenho, ó, a gente coloca duas caixas de frente, uma do lado da outra, e a de cima a gente põe de lado, duas de frente, uma de lado. Montando as fileiras assim, depois que chega no final do container ele é fechado, essas caixas elas não conseguem correr para os lados e nem para frente e para o fundo, certo?
Então esses são os principais tipos de estiva. Recapitulando aqui, volume a volume, quando as mercadorias têm o mesmo tamanho e o mesmo peso, então a gente faz fileiras retas, pilhas retas uma em cima da outra. Depois, meio a meio, ok? Quando a caixa de cima sempre vai pegar na junção entre as duas caixas de baixo, tem um aproveitamento melhor do espaço. E quando precisa de uma segurança maior da carga, a gente faz a estiva amarrada ou em cruz, onde a gente coloca duas caixas de frente, outra de lado em cima, duas de frente, outra de lado em cima, e assim montando essa estrutura a gente impede a movimentação das mercadorias. Ok, pessoal? Então essas são as formas básicas de estivagem de cargas. E na sequência a gente vai ver quais são as etapas onde se realiza a conferência de carga. Então, primeiro, em operações de descarga de contêineres ou navios, é necessário que se faça a conferência durante a descarga para ver se a mercadoria que está sendo descarregada não está variada, se a quantidade está batendo com o que pede na documentação e se a mercadoria que está sendo descarregada realmente é aquela que foi importada, que foi solicitada no pedido de compra do importador e que consta nos documentos de importação. Então, na descarga se faz a conferência. Depois, em operações de armazenagem de carga. Então, quando a mercadoria sai da fábrica e chega no armazém, para ela ficar guardada, ficar armazenada até que seja efetivamente realizada a venda e essa mercadoria possa ser exportada, enquanto ela permanece guardada no armazém, precisa também ser realizada uma conferência, tanto quando ela chega quanto quando ela sai, para que o armazém possa ter um controle do estoque do seu cliente. Ok, pessoal? E por último, a gente tem as operações de carregamento em contêineres ou em navios. Então, sempre que é realizado o carregamento de um contêiner ou um carregamento de um navio, é necessário, é obrigatório que seja realizada a conferência de cargas para poder determinar a quantidade total que foi carregada, quais os produtos que foram carregados e qual o peso total que foi carregado naquele container, certo? Então, recapitulando, as etapas onde se realiza a conferência de carga pode ser em operações de descarga de navios e containers, precisa fazer a conferência do que está sendo descarregado. Em operações de armazenagem de carga nos armazéns, precisa fazer uma conferência das mercadorias que estão entrando, sendo armazenadas e das que estão saindo do armazém, sendo expedidas para poder fazer o controle de estoque. E também nas operações de carregamento, ok, de embarque, de mercadorias em contêineres ou em navios, é necessário realizar a conferência para poder garantir o que foi carregado dentro daqueles contêineres, dentro daqueles navios, porque tudo isso que é conferido por vocês, tudo que vocês preenchem da conferência de vocês nos romanês de embarque, isso vai ser copiado para a documentação, para o packing list, para o BL e vai se tornar a documentação oficial de exportação. Então, todas as informações que constam nos documentos oficiais de exportação, elas foram extraídas do romanês de embarque que foi preenchido pelo conferente. Por isso, existe uma grande responsabilidade nessa profissão. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e espero vocês na videoaula 3, onde a gente vai falar sobre documentação de carga, os principais documentos do comércio internacional, a diferença entre declarado e físico, classificação de conferência, modalidades de conferência de carga, escopos de conferência e itens de controle para verificação. Então, na próxima aula, a gente entra profundo na parte de conferência de cargas, ok? Um grande abraço e até a aula 3. Muito obrigado.